Meus queridos alunos, muito boa tarde. Sou o professor Henrique. Vamos continuar nossa revisão para as nossas provas, tanto do vestibular quanto as provas do dia a dia da escola, tá bem? Nós já vivemos a primeira parte de propriedade de logaritmo, a gente vai entrar agora em inverso da função logarítmica e depois as aplicações de funções logarítmicas. Nada muito complicado. Então vamos ver aqui agora o exercício, questão 35. Qualquer dúvida, por favor, levante a mão e coloque. Ana Júlia, tá aí? Quem está por aqui hoje? Gabriela, tudo tranquilo? De boa. Muito bem, Ana Júlia, tá viva. Obrigado. Então ele fala o seguinte aqui. Tu tem alguma pergunta, Ana? Beleza, tá. Ele fala aqui. A inversa da função f de x igual a log de 2 na base 3 mais log de x mais 3 na base 3 é igual a quanto? Vocês, quando nós temos uma função y igual a x mais b, fazer a inversa, meninos, significa trocar o x pelo y e y pelo x, ou seja, ficaria y é igual a... Desculpa, rapidinho, me confundi. Ficaria x, que é igual a multiplicado por y mais b. Aí você isola o y de novo. Vocês estão entendendo? Vai ficar y igual a x menos b e y igual a x menos b sobre a. Isso aqui chama-se função inversa, inversa da função que a gente aprendeu lá na equação do primeiro grau. Acontece que em funções exponenciais, o raciocínio é o mesmo. E todas as vezes que a gente faz a inversa de uma função, ela cai em log. Perdão, uma função exponencial ela cai em log. Por exemplo, aqui na letra A, eu tenho assim, a inversa da função f de x, taralá, igual a quanto? Bora fazer. Isso aqui, na verdade, significa y igual a log de 2 na base 3 mais log de x mais 6 na base 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Y é igual a log três. Por que ficou dessa forma? Porque, como eu já falei anteriormente, multiplicação de logaritmandos significa, aliás, soma de logaritmos significa multiplicação de logaritmandos. Aline, eu coloquei no link do primeiro ano, tá bom? E bora tentar fazer isso daí. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Guilherme, se tiver algum problema, tu me dá o toque, tá bom? Vamos lá, fazer a inversa. O que é fazer a inversa de uma função? No lugar do y, eu coloco x, no lugar do x, eu coloco y. Muito fácil. Vai ficar como? X é igual a log de 2 vezes y mais 6 na base 3. Normal. Isso aqui, logaritmo, né, vai ficar quanto? 3 elevado a x é igual a 2 vezes y mais 6. Vai ficar 3 elevado a x é igual a quanto? 2y mais 12. Beleza, não é verdade? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar simplificar esses números aqui. Não esqueça que o que eu vou fazer nesse momento é isolar o y, porque uma função é igual a y. Fazendo o cálculo, vai ficar quanto? 2y mais 12 igual a 3 elevado a x. Vai ficar 2y igual a 3 elevado a x menos 12. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar y igual a 3 elevado a x menos 12 dividido por 2. Y é igual a 3 elevado a x sobre 2 menos 12 dividido por 2, 6. Como isso aqui é a inversa, eu coloco assim o menos 1. Então, qual vai ser a resposta? 3 elevado a x sobre 2 menos 6. A resposta certa é a letra C. Ficou claro aqui alguma dúvida no que eu escrevi, que eu falei? Então, quando a gente fala desse tipo de expressão, que significa a função inversa, trocar x pelo y, y pelo x. É só essa que eu quero fazer mais. É só para a gente simplificar, tá bom? Essa questão 37, eu achei interessante porque ela fala de um outro detalhe que é bem legal. Determine o conjunto imagem, ou seja, os valores de y, da função log de 3x menos 9 na base 3, mais log de 18 menos 2x na base 7. Eu quero que vocês escrevam isso daí. O conjunto imagem de uma função inversa
é igual ao domínio da função. Vou escrever isso daqui. Estão vendo cachorro latindo, né? O conjunto imagem de uma função inversa. Hoje foi o dia da aula online, olha, pessoal. Presencialmente vieram poucas pessoas para o Lógica, mas online o pessoal bombou, olha. O conjunto imagem de uma função inversa é igual ao domínio da função. Anotem isso. Isso é uma coisa bestinha, mas que é muito fácil errar, tá bom? Então, alguém levantou a mão. Quem levantou a mão, por favor? Oi? Tá bom. Ana Júlia? Então, beleza, olha só. Então, igual ao domínio da função. Mas qual é o domínio da função que a gente está falando aqui? O domínio da função são os valores que tornam verdadeira uma função. Ou o domínio de uma função, meninos, que é o que nós vamos achar aqui nessa questão, é quanto que vale os valores que tornam verdadeiro o logaritmo. Apenas para recapitular, nós aprendemos que o logaritmo pode ser escrito log de A na base B. Para que esse logaritmo exista, o que tem que acontecer? Essa pergunta que eu estou fazendo, para que um logaritmo exista, o que tem que acontecer? Chama-se domínio de uma função, a condição de existência do logaritmo. Então, isso aqui é o logaritmando. Para que ele exista, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. E essa base, ela tem que ser o quê? Maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Então, em primeiro lugar, eu vou escrever essa função aqui de maneira mais decente. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar f de x, desculpa, f de x, a base, graças a Deus, não preciso me preocupar, né? 3 e 7. Essas bases são maiores do que zero e são diferentes de 1. Não preciso me preocupar com elas. O domínio da função significa os valores de x da função. Então, nesse caso específico, eu tenho que me preocupar com esse cara e tenho que me preocupar com esse cara. Vou chamar isso aqui de equação número 1 e para esse caso aqui de equação número 2. Para a equação número 1, o domínio da função, porque nós acabamos de falar que o conjunto imagem de uma função inversa é igual ao domínio dessa função, da função normal, da função f de x, eu tenho que lembrar que 3x menos 9, para que exista, ela tem que ser o quê? Maior do que zero. Isso aqui é uma equação bem simples. Beleza, x maior do que 3. Beleza aqui. E essa outra? A outra é o 18 menos 2x, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que zero. Então, menos 2x tem que ser maior do que menos 18. Multiplica aqui por menos 1 para ficar chique, vai ficar 2x menor que 18, x menor do que 9. Bora fazer o gráfico delas, né? Aqui o gráfico número 1. Quando ele fala x maior do que 3, bolinha aberta em 3, significa para a direita. No outro caso, quando ele fala os números que ele quer, que são os números menores do que 9, que ele está falando aqui, bolinha aberta em 9, e são esses valores aqui. Consequentemente, qual a resposta certa? A resposta certa é o intervalo em que os gráficos eles são iguais. Aí você fala entre 3 e o 9. Entre 3 e o 9. Então, vamos escrever o domínio, como eu falei. O que vai ser o domínio da função? O domínio dessa função f vai ser o quê? O intervalo. Vamos colocar a resposta em intervalos, tá bom? Intervalo aberto em 3 e aberto em 9. Como eu expliquei anteriormente, que em uma função inversa, o domínio é igual ao conjunto imagem da função inversa, imagem da função inversa, isso aqui vai ser o quê? Aberto em 3 e aberto em 9. É a imagem da função. Bonita essa questão, não é? Guilherme, alguma dúvida, meu irmão? Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Beleza, aqui. Aline, está acompanhando? Obrigado. Eu tinha separado duas questões específicas aqui para a gente estudar, que envolvem
função inversa, montagem de equação e interpretação de questões, que eu achei interessante, que não é nem pela prova, mas porque pode cair no vestibular. Tem coisas bem interessantes desse tipo que podem cair no vestibular. Então, vamos verificar aqui agora. Questão 40, vamos ler aqui. José, está conseguindo enxergar tudo, querido? Eu tô. Ele fala o seguinte aqui. Um capital de R$ 1.000 foi aplicado em regime de juro composto a uma taxa de 20% ao ano. Poxa, 20% ao ano. Expresse a lei, escreva a lei que expresse o montante f de x em função do tempo x de aplicação. Indique a lei que expressa o tempo g de x em função do montante acumulado e calcule, só para fazer bagunça, a inversa dessa função. Tá bem, tranquilo. Em primeiro lugar, um capital, quando ele fala, como eu já falei 1000 vezes para vocês, toda função exponencial, que no caso uma função de juros composto, ela é denominada função exponencial, ela deve ser escrita da seguinte forma: função exponencial igual a k, onde k é o valor constante que ele vai dar, multiplicado por 1 mais i elevado a t, porque a variável aqui é o tempo. Normalmente a gente colocaria aqui a taxa, né? A taxa de crescimento, decrescimento, a potência da função. Como é dinheiro, como é algo que vai aumentando ou diminuindo, ele sempre aumenta ou diminui a partir de uma porcentagem. No caso específico aqui, podemos escrever... Eu vou apagar isso aqui só para ficar mais organizado. Aqui nessa letra A, quando ele escreve a função, vamos descrever a função que ele falou, a função f de x. A função f de x é em função do tempo. É igual a quanto? Ao termo independente. Quanto que é o termo independente? São os R$ 1.000 iniciais que a gente coloca. No caso, está aumentando, foi aplicado a juro composto de 20% ao ano. Quando a gente fala juro composto de 20% ao ano, em cima de um dinheiro, de capital, é o valor que vai aumentando. Significa que é uma taxa de que tipo? É uma taxa crescente. É uma taxa crescente. E se a crescente é 1 mais a taxa. Como eu falei nas aulas anteriores, 20% não existe. 20%, na verdade, é 20 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 0,2. Desse número que nós vamos trabalhar aqui. Tudo isso elevado a x, onde x é o tempo. Bora dar uma arrumada nisso daqui, vai ficar quanto? F de x é igual a 1000 multiplicado por 1,02 elevado a x. Acabou o cálculo. Letra B. É uma criança gritando, é? Letra B. Indique a lei que expressa o tempo em função do montante acumulado. Expresse a lei que indica a expressão do tempo em função do montante. Isso aqui, pessoal, é o montante, é o dinheiro que nós fizemos na letra A. E isso aqui significa o tempo. Que interessante. Nessa questão específica aqui, ele quer que a gente faça o contrário. Ele quer que a gente isole, por assim dizer, o x, isole essa função. É bem fácil, na verdade, é bem simples mesmo. Como ele quer que... O que ele quer mesmo? Ele quer que nós indiquemos a lei que expressa o tempo g de x em função do montante. Então, nós temos que isolar isso daqui. Beleza. Como é que se faz essa relação? É simples. Eu não falei que... Eu tenho que fazer uma função inversa, na verdade, né? Eu tenho que transformar isso aqui em x e isso aqui em y. Aqui, no caso, vai ser minha função. Então, vai ser igual a quanto? Isso aqui é y. Vamos escrever y igual a 1000 multiplicado por 1,02 elevado a x. Esse x é o g de x que ele quer que a gente substitua. Transforma numa função. Tá bem. Esse aqui vale x. Então, vai ficar quanto? 1000 multiplicado por 1,02 elevado a quanto? Elevado a g de x, que ele quer que a gente isole. Interessante. Como é que eu posso fazer isso? A maneira mais simples de fazer esse tipo de cálculo é transformando esses caras num logaritmo. Para começo de conversa, eu vou ter que isolar a potência aqui, porque é assim que se faz. Vai ficar esse 1000, ele está dividindo, multiplicando, ele passa dividindo. Que é igual
a 1,02 elevado a g de x. Transformando isso aqui em log. Isso aqui vai ser igual a quanto? Normal. Log. Aí você coloca aqui a base. Quanto que é a base? A base é... Meu Deus, eu coloquei 1,02. É 1,2. Logaritmando vai ser igual a quanto? X sobre 1000. Foi erro meu, pessoal. Desculpa, tá? É 1,2, tá bom? Porque 1 mais 1,2 é 1,2, óbvio. A base é quanto? 1,2. Tudo isso tem que ser igual a quanto? G de x. Pode perceber que eu fiz certinho, olha. Esse cara elevado a esse é igual a esse. Não é que tá bonitinho? Eu transformei uma função exponencial em log. É mais chique. E já terminei, na verdade, né, a questão, porque ele só quer que resolva em função dele. Então vai ficar quanto? G de x é igual a log de x sobre 1000. Isso aqui é função inversa, tá? Isso aqui é função inversa. Na letra C, agora que eu estou percebendo que na letra C ele está pedindo a função inversa de f de x obtido na letra A. E tu responde, a resposta é a B. Já fiz. Nós já fizemos aqui, nós já fizemos a função inversa, seja a mesma coisa. Guilherme, ficou claro aqui como foi feito? Tranquilo, né? Legal. Bora fazer mais uma dessa. Não, precisamos fazer mais uma dessa, não. Bora verificar logo como funcionam as equações de log. As equações de log trabalham com aquelas inequações que vocês já estudaram anteriormente. A gente vai precisar de todo aquele conhecimento, Guilherme, para fazer esses detalhes aí. Não é complicado, mas tem que prestar atenção em como fazer. Resolva em reais as equações. Resolver as equações de uma função de log, meninos, significa, número 1, verificar a condição de existência. Porque quando a gente resolve diretamente o logaritmo, a gente vai achar x ou valores de x, se cair numa equação no segundo grau. Mas você tem que ver se essa resposta ela satisfaz a condição de existência de logaritmo. Vamos pegar aqui o primeiro, tá? Eu quero que vocês fiquem tirando print quando a gente for terminando as questões, porque eu vou apagando depois, tá bom? Tá aqui, letra A. Bora lá. Resolva em reais as equações. Ele está falando log de 5x menos 6 na base 3, tudo isso aqui é igual a 2. Resolva. Resolver achar o valor de x. Passo número 1. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a condição de existência desse log. Quanto que vale a condição de existência desse log? É isso aqui, olha. Isso aqui é uma base. Isso aqui é um logaritmando, perdão. O logaritmando, para que exista, ele tem que ser maior do que zero. E a base, ela tem que ser maior do que zero, diferente de 1. A base aqui é 3, não me preocupo com ela. Ela é maior do que zero, diferente de 1, tranquilo. Mas o logaritmando eu tenho que determinar. Eu tenho que estimar os valores dele. No caso, a condição de existência dele vai ficar quanto? Vai ficar 5x menos 6 tem que ser maior do que zero. 5x tem que ser maior do que 6, ou seja, x tem que ser maior do que 6 sobre 5. Ou seja, não importa quais respostas eu achar, as respostas só serão válidas se elas forem o quê? Maiores do que 6 sobre 5. Presta atenção. Vamos resolver esse logaritmo aqui. Como é que eu resolvo isso daqui? É bem simples mesmo. Vai ficar como isso daqui? Esse aqui eu posso resolver pelo método direto. Vai ficar quanto? 5x menos 6 é igual a quanto? É igual a 3 ao quadrado. 5x menos 6 é igual a 9. 5x é igual a 9 mais 6. Quanto que é 9 mais 6? Igual a 15. X é igual a quanto? X é igual a 3. Essa resposta é válida? Ou, desculpa, deixa eu falar direito aqui. Essa resposta satisfaz essa equação? Sim. Normalmente eu diria para montar um gráfico aqui e analisar, mas não é necessário. Você sabe que o número 3 é um número maior do que 6 sobre 5. 6 sobre 5 é 1,1 alguma coisa, entendido? Então, essa resposta é válida? Sim, ela é válida. Então, qual é a solução dessa questão? A solução é 3. Tirem print agora. Beleza? Legal. Bora fazer a letra B. A letra B ela é um pouco mais elaborada, porque tem uma equação de um lado e de outro, a gente vai ter que fazer a interseção. Não é tão simples. Tirou um print? Beleza, aqui. Vamos lá.
Letra B. Quanto que é o log de 9x menos 1 na base 7, que é igual a log de 4 menos 2x também na base 7? Nesse caso, antes de fazer qualquer coisa, a minha primeira preocupação é verificar as condições de existência dos logaritmandos. Como eu falei anteriormente, a base está de boa, está tranquilo. Então, vamos verificar aqui, condição de existência do logaritmando. Está aqui, está aqui. Essa base, vou chamar essa aqui de equação número 1, essa aqui é a equação número 2, tá bom? Então, desculpa, rapidinho. Condição de existência primeiro, vamos lá. Primeiro, vai ficar como? 9x menos 1, para que exista esse logaritmando, ela tem que ser maior do que 0. 9x tem que ser maior do que 1, x tem que ser maior do que 1 sobre 9, respira. Equação número 2. 4 menos 2x tem que ser maior do que 0. Menos 2x tem que ser maior do que menos 4, multiplica por menos 1 aqui, vai ficar 2x menor do que 4, x menor do que 2. Beleza, aqui morreu. Tá tranquilo aqui. Então, esse aqui são as duas respostas que nós temos. Então, o que significa isso daqui? Vamos lá. Nós vamos ter que analisar essa condição de existência. Observe que eu nem comecei a resolver o logaritmo, tá? Eu só estou analisando. Então, beleza. Gráfico número 1. Qual é o gráfico número 1? Gráfico número 1, bolinha aberta. Aqui, 1 sobre 9. Maior que esse aqui. Gráfico número 2. O gráfico número 2 está aqui. Bolinha aberta em 2. Menor que esse cara aqui. Qual vai a resposta? Henrique, aí tu fala bem assim, Henrique, as respostas são qualquer uma delas que estiver compreendida entre o 1 sobre 9 e o 2. Então, as nossas respostas que satisfazem esse logaritmo são as respostas que satisfazem essa condição de existência que eu achei. Por exemplo, se eu achar a resposta x igual a menos 4, ela ok? Ok. Não, ok não, né? Se eu achar essa resposta x igual a menos 4, não vai dar certo, porque menos 4 não está compreendido entre 1 sobre 9 e 2. Se eu achar a resposta 3 sobre 2, que equivale a 1,5, está ok? Também está ok. Ela está ok, porque ela está compreendida dentro desse intervalo. Entendido aqui? Agora que eu já sei quais são as minhas respostas válidas, eu vou resolver. No caso específico aqui, os logs são iguais, então cancela, cancela. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 9x. Rapidinho aqui. Vai ficar 9x menos 1, que é igual a 4 menos 2x. Então vai ficar quanto? Vai ficar 9x mais 2x é igual a quanto? 4 mais 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 11x igual a 5. X é igual a quanto? X é igual a 5 sobre 11. 5 sobre 11, eu vou ajudar vocês aqui. 5 dividido por 11 é aproximadamente 0,45. 1 sobre 9 é 1 dividido por 9, que é igual a 0,11, vai embora, tudo bem? Então, se eu recheio a resposta 5 sobre 11, ela está compreendida dentro desse intervalo. 5 sobre 11 está entre eles. Então, essa resposta é válida? Sim, ela é válida. Então, qual o conjunto de solução? O conjunto de solução é 5 sobre 11. É possível que, às vezes, a resposta não bata tão bonitinho. Bora fazer mais uma. Aqui. Tiraram aqui print? Querem print? Próximo agora. Bora fazer a letra C, que a letra C parece ser bem interessante. Só um minuto, por favor. A Aline concordou que teve frio aqui na Amazônia esses dias? Pessoal, a minha esposa estava toda encapada, querendo tudo assim. Pegar os casacos lá da viagem. Então aqui, ó, log de 2x na base 2 mais log de 3x mais 4 também na base 2. Tudo isso aqui é igual a 6.
Resolva em reais essas equações. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu já falei anteriormente, é verificar os logaritmandos, porque os logaritmandos têm x. Nesse caso, eu não me preocupo com as bases, porque as bases, elas são diferente, é maior do que zero e diferente de 1. Tranquilo. Vamos lá, parte número 1. Vamos examinar os logaritmandos. 2x, esse primeiro logaritmando, aqui o segundo logaritmando. 2x tem que ser o quê? Maior do que zero, x tem que ser maior do que zero, aqui, tranquilo. A segunda é 3x mais 4 tem que ser maior do que zero. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar quanto? 3x maior que menos 4, x maior do que menos 4 sobre 3. Deixa eu me colocar no gráfico esses dois aqui, porque minha resposta final vai depender do conjunto de condições de existências que existem nesse logaritmo. Então, maior do que zero. Eu tenho 0 e menos 4 sobre 3, eu vou colocar o zero para cá, tá bom? Maior do que zero é a bolinha aberta, maior do que zero significa para cá. E, finalmente, esse aqui foi o gráfico 1, esse aqui é o gráfico 2, menos 4 sobre 3, bolinha aberta, menos 4 sobre 3. Maior que menos 4 sobre 3 são esses daqui. Qual a resposta certa? As respostas que são válidas para mim são as respostas que são na parte do gráfico que são iguais. E onde é que os gráficos são iguais? A partir do zero. O que significa isso? Significa que minhas respostas, para serem verdadeiras, tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero. Ou seja, a condição de existência para esse logaritmo, a condição de existência desse logaritmo é x maior do que zero. Beleza? Tá, agora que eu já sei minha condição de existência, eu vou resolver efetivamente o logaritmo. Não esqueça, soma de logaritmos, que significa? Significa multiplicação de logaritmandos. Então, eu tenho log de 2x multiplicado por 3x mais 4, tudo isso na base de 2 é igual a 6. Resolvendo, vai ficar como? Vai ficar 2x, em parênteses, multiplicado por 3x mais 4, igual a 2 elevado à sexta potência. Resolvendo aqui, vai ficar como? Propriedade distributiva. Vai ficar quanto? Vai ficar 6x ao quadrado mais 4 vezes 2, 8x, igual a 2 elevado à sexta potência. 4, 8, 16, T2, 64. Vai ficar 6x ao quadrado mais 8x menos 64 igual a 0. Todos esses números são divisíveis por 2, então eu vou simplificá-los, tá bom? Vou dividir a equação toda por 2. Vai ficar quanto? Por 2 vai ficar 3x ao quadrado mais 4x menos 32. Tudo isso é igual a 0. Não dá para simplificar mais. Vamos fazer Bhaskara. O pessoal que sabe fazer isso aqui por soma e produto, não tem problema não, tá bom? Na verdade, se você souber fazer por soma e produto, macumba ou qualquer outra coisa, tudo bem, não importa. Desde que tu dê a resposta certa. Fala. Qual parte? Essa aqui? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? É bem simples. Eu simplifiquei o logaritmo e achei uma equação em segundo grau. O que eu vou fazer agora? Resolver mesmo, tá bom? Bora lá? Vai ficar como isso daqui? Fazendo aqui, Bhaskara igual a quanto? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C menos com menos mais delta igual a quanto? 16 mais 12 vezes 32. Isso aqui é igual a 384. Raiz de delta é igual a quanto? Aqui mais 16. Isso aqui vai ser igual a 400. Desculpa, é delta aqui. Delta é igual a 400. Raiz de delta igual a 20. Fazendo o cálculo, vai ser igual a quanto? X é igual a quanto? X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, que é 20, já fiz direto, né? Dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 6. Eu vou ter x' igual a quanto? Menos 4 mais 20 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? A mais 16 sobre 6. Isso aqui vai ser igual a 16 sobre 3. Mesmo. 16 sobre 6, né? Divide por 2, vai ficar 8 sobre 3, positivo. Beleza. Segunda resposta. Menos 4 menos 20 dividido por 6. Isso aqui vai ficar menos 24 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Relembrando, a nossa condição de existência, CE, condição de existência, diz que para as respostas para esse logaritmo em específico, elas têm que ser o quê? Maior do que zero. Essa resposta aqui está fora, porque essa resposta é menos 4.
Menos 4 não entra. Nesse caso, baseado na minha análise. Portanto, qual o conjunto de solução? O conjunto de solução é apenas 8 sobre 3. Legal, né? Dúvidas ou dívidas? Precisamos fazer mais uma dessa, Guilherme? Tá tudo ok? Então, bora lá. Eu vou fazer só a letra F, porque às vezes eu percebo que quando tem logaritmo natural, o pessoal dá uma pequena travada. Tirem print dessa parte aqui, vamos fazer essa última letra F, a gente já passa à frente. Vamos lá? Agora. Tirou? Tirou. Lembra que eu falei ontem para ti, Guilherme, dos alunos que queriam a apostila toda detalhada? Tu acredita que teve gente que imprimiu? Não, da outra turma do vestibular online. Mandou foto para mim. Fiquei falando, tá. Ana Júlia, tu imprimiu? Já. Vamos lá, letra F é a última dessa parte. Logaritmo natural de x menos 1 mais logaritmo natural de x mais 2, tudo isso tem que ser igual a logaritmo natural de 4. O logaritmo natural é o número de Euler, mas a maneira de respondê-lo, a única coisa que você tem que lembrar é que o logaritmo de Euler, o número de Euler, significa que ele tem base como Euler. A base dele é o número de Euler. Qual o valor? Sinceramente, não importa. A questão é que os logaritmos são iguais aqui, a gente vai poder simplificar. E mais importante, as propriedades de condição de existência são válidas. A base que existe aqui, embora não apareça, é a base E. Não vamos nos preocupar com ela, tá bom? A questão mesmo é o logaritmando. Esse logaritmando aqui, para que ele exista, que esse cara que tem x, ele tem que ser maior do que zero. Esse último logaritmando aqui, o 4... Bom, 4 é maior do que zero, não tem nenhuma dúvida. Bom, então vamos interpretar. Parte número 1. Esse x menos 1, para que exista, ele tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que 1. Parte número 2, x mais 2 tem que ser maior do que zero, ou seja, x tem que ser maior do que menos 2. Isso aqui são as condições de existência para os nossos. Vamos dar uma analisada? Então, nós temos dois gráficos aqui. O primeiro gráfico é o quê? Maior do que 1. Maior do que 1 está para cá. Então, ele quer esses valores aqui. Qual o segundo gráfico? Qual o segundo gráfico? O segundo gráfico é maior que menos 2. Então, o que é que ele quer? Ele quer essa parte aqui. Então, o que significa isso? Temos que pegar os pontos em que os gráficos são iguais. Eles são iguais a partir do número 1. A condição de existência para o nosso logaritmo, nesse caso, é x maior do que 1. Porque são os pontos em que há interseção. Agora que eu já sei a condição de existência, vamos resolver esse cara aqui. Muito simples. Mas, o que significa? Soma de logaritmos significa produto de logaritmandos. Então, eu vou escrever logaritmo natural de x menos 1 multiplicado por x mais 2 tem que ser igual a logaritmo natural de 4. Eu tenho log aqui, iguais, cancela. Vai ficar quanto? Vai ficar x menos 1 multiplicado por x mais 2 é igual a quanto? É igual a 4. Propriedade distributiva. Vai ficar aqui, ó, propriedade distributiva. Vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 2. Tudo isso é igual a quanto? 4. Agrupando os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 menos 4 menos 6 igual a 0. Fazendo por soma e produto. Guilherme, quanto vai dar? Não. Vai dar 2 menos 3. Bora lá, fazer aqui. Eu não gosto de ensinar soma produto por causa disso. Dá uma confusão assim de vez em quando. Bora lá. Delta igual a quanto? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta, menos com menos, aqui, menos com menos mais. Delta igual a 25. Raiz de delta é igual a 5. Fazendo o cálculo vai ser igual a quanto? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é 5 dividido por 2 vezes a, que é 2. Eu vou ter x'.
é igual a menos 1 mais 5 dividido... menos 1 mais 5 é 4. Dividido por 2 é 2. E x duas linhas é igual a menos 1 menos 5. Menos 6 dividido por 2 menos 3. Não falei? 2 menos 3. Então, qual é a resposta certa? Não esqueça o seguinte, a condição de existência diz que as respostas, para serem válidas, elas têm que ser o quê? Tem que ser maior do que 1. Então, essa resposta aqui não vale. Conjunto de solução qual é? Conjunto de solução é 2. Existe a possibilidade, quando você faz o cálculo, de nenhuma das respostas que você achou obedecer à condição de existência. Nesse caso, caso exista essa possibilidade, chama-se conjunto vazio, tá bom? Quando não tiver isso, o nome é conjunto vazio. Ficou claro? Beleza. Para fazer mais uma aqui, pessoal. Nessas questões aqui, a partir da questão 43, além Não, 44, melhor. Aqui na questão 44, além do logaritmando, porque ele pergunta, né, determine no universo do conjunto dos números reais o conjunto solução da equação a seguir. Determine no universo o conjunto da equação a seguir. Então, nós temos que nos preocupar com várias coisas aqui. O que está escrito? Está escrito log de 3x na base x, mais log de x menos 2 na base x, igual a log de x mais 6 na base x. Então, eu tenho x em tudo quanto é canto, nos logaritmandos e bases. E resolvo normalmente, mas antes de resolver, eu tenho que calcular a condição de existência. Antes de resolver, eu tenho que calcular a condição de existência. Como é que eu faço? Vamos lá. Em primeiro lugar, os logaritmandos. Vamos lá fazer aqui. Vai ficar quanto? Vai ficar 3x. Esse primeiro logaritmando, né? Eu tenho esse logaritmando, esse e esse. Eu tenho a equação número 1. Vamos lá. Eu tenho a equação número 1, equação número 2, equação número 3. Depois tem a base, mas calma aí, vamos lá. Menos 3x, aliás, 3x tem que ser maior do que 0. X tem que ser maior do que 0 dividido por 3 é 0. Segunda parte. X menos 2 tem que ser maior do que 0, então x tem que ser maior do que 2. E finalmente 3. X mais 6 tem que ser maior do que 0. X tem que ser maior do que menos 6. Então, esses são os casos que a gente está falando aqui. E o último caso, qual é? 4. A base. A base é esse cara que tem x. Graças a Deus é a mesma. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que 0 e ela tem que ser diferente de 1. Isso aqui é importante. Vamos lá? Bora fazer todos os gráficos aqui. Isso aqui é antes de resolver o logaritmo. Só um minuto aqui, por favor. Isso. Só um minuto, por favor. Meninos, só um instante. Tá, primeiro gráfico, qual vai ser? Nesse primeiro gráfico aqui, x tem que ser maior do que 0. Tá aqui, bolinha no 0. Vou colocar aqui o 0 aqui no meio, tá bom? Maior do que 0, ele quer esses valores aqui. No segundo agora, qual vai ser? Maior do que 2. Bolinha aberta em 2. Quer esses números aqui. Terceiro gráfico. X maior do que menos 6. X maior do que menos 6. Tá aqui o menos 6. Vem para cá. E diferente de 1 é quando for diferente de 1 mesmo. Não tem muito o que falar.
Então, qual vai ser a resposta certa? A resposta certa vão ser os pontos em que os gráficos são iguais. E os gráficos são iguais, especificamente aqui, depois do 2. Significa, portanto, que a nossa condição de existência é x maior do que 2. Observe que ele falou diferente de 1. Não precisa nem me preocupar com isso. Porque se é maior do que 2 e diferente de 1, nem vou me preocupar com esses detalhes. Beleza, aqui. Agora que eu já sei a condição de existência do meu logaritmo, eu vou poder resolvê-lo. Eu vou pegar aqui meu logaritmo e desenhá-los aqui, tá, meninas? Vai ficar como? Log de 3x na base x mais log de x menos 2 na base x é igual a log de x mais 6 na base x. Como é que eu faço isso? Bem simples. Como eu já falei anteriormente, quando eu tenho soma de logaritmandos, soma de logaritmos, isso aqui significa produto de logaritmandos. Então, a gente pode fazer isso aqui direto, tá bom? Só um minuto, por favor. Eu estou em aula agora, minha querida, mas pode mandar mensagem agora para mim. Isso aqui significa o quê? Log, opa, rapidinho aqui. Log de 3x multiplicado por x menos 2 na base x é igual a log de x mais 6 na base x. Eu tenho log do lado, log do outro, mesma base, eu posso cancelar. Então vai ficar como isso daqui? Propriedade distributiva, né? Vai ficar 3x ao quadrado menos 6x é igual a quanto? X mais 6. Agrupando os termos semelhantes, o que eu tenho? 3x ao quadrado menos 6x menos x menos 6 igual a 0. Arrumando isso daqui vai ficar quanto? 3x ao quadrado menos 7x menos 6 igual a 0. Temos que fazer Bhaskara. Eu posso fazer soma e produto aqui para ir mais rápido para a gente? Eu vou ter x' igual a quanto? Nesse caso, eu vou ter x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 2 terços. Já fiz de cabeça, tá? Que eu já tinha feito essa equação antes. Beleza. Tá, eu achei essas duas respostas. X igual a 3 e x igual a menos 2 terços. Qual vai ser a resposta verdadeira? No caso, nós vamos excluir essa daqui, menos 2 terços. Porque a minha condição de existência significa os números maiores do que 2. O único que satisfaz essa condição é o 3. Logo, qual vai ser o conjunto de solução? O conjunto de solução é 3. Tranquilo, não é verdade? Beleza. Deixa eu só pegar aqui, tira em print, por favor. Tá bom. Vamos tentar aplicar isso que nós aprendemos agora em exercícios. Eu estou tentando fazer vários desses com vocês porque eles caem muito em termos de vestibular. E não são difíceis, são relativamente fáceis, tá? Então vamos fazê-los. Questão 46. VUNESP. Numa plantação de certa espécie de árvore, as medidas aproximadas da altura e do diâmetro do tronco, desde o instante que as árvores são plantadas até completarem 10 anos, são dadas respectivamente pelas funções altura, h de t, igual a 1 mais 0,8 multiplicado pelo log de t mais 1, na base de 2, e o diâmetro do tronco, que é d de t, função, igual a 0,1 multiplicado por 2 elevado a t menos 7, com h de t, d de t, em metro, e é claro, t é de tempo em anos. Letra A, determine as medidas aproximadas da altura em metro e do diâmetro do tronco em centímetro das árvores no momento em que são plantadas. Essa frase, no momento que são plantadas, no início, começou, significa sempre tudo a mesma coisa. Significa tempo igual a 0.
Não esqueça que tempo igual a zero significa início. É uma coisa meio besta, mas é importante, né? Muito bem, vamos lá. Primeira parte, qual vai ser? A altura. A altura, a fórmula qual vai ser? Vai ser h de t igual a 1 mais 0,8 multiplicado pelo log de t mais 1 na base 2. Quando ele fala início, significa t igual a zero. Segundo vai ficar quanto? H de zero é igual a 1 mais 0,8 multiplicado pelo log de 0 mais 1 na base 2. Então, h de zero vai ser igual a quanto? Vai ser 1 mais 0,8 multiplicado. 0 mais 1 normalmente é 1. Log de 1 em qualquer base, o log de 1 em qualquer base é igual a quanto? O log de 1 em qualquer base é zero. Então, isso aqui vai dar zero. E zero multiplicado por alguma coisa é zero. Então, esse h de zero é igual a 1, no caso, em metro, que ele está falando aqui. 1 metro. Tá, bacana. O que ele quer saber agora? Na segunda parte, ele quer saber o diâmetro do tronco. Diâmetro, qual a fórmula? É d de t igual a 0,1 multiplicado por 2 elevado a t sobre 7. D de início significa d de zero. Enquanto vai ficar quanto? 0,1 multiplicado por 2 elevado a 0 dividido por 7. Isso aqui vai ficar quanto? D de zero é igual a 0,1 multiplicado por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, o diâmetro inicial é igual a 0,1 metro ou 10 centímetros. Beleza aqui. Aí o que ele quer saber mais? Ele fala assim na letra B. A altura de uma árvore é de 3,4 metros. Determine o diâmetro aproximado do tronco, nesse caso. Determine o diâmetro aproximado do tronco, nesse caso. A fórmula do diâmetro, eu vou escrever aqui, mas depois eu vou apagar, tá? Que faltou espaço aqui. Rapidinho, deixa eu só modificar isso aqui. Pegar isso aqui e jogar aqui para cima. Pronto, tá aqui. Espaço agora. Ele quer saber o seguinte: determine o diâmetro. A fórmula do diâmetro, meninos, ela precisa do tempo e eu não tenho tempo. Vou ter que calcular esse tempo primeiro, através da fórmula da altura, tá bom? Mas é bem fácil. Vamos lá. Primeiro achar o tempo, né? Altura em função do tempo. Ele fala igual a quanto? É 1 mais 0,8 multiplicado pelo log de t mais 1 na base 2. A altura que ele falou pra gente é 3,4. Então vamos lá. 3,4 é igual a 1 mais 0,8 multiplicado por log de t mais 1 na base 2. Esse cara passa para o outro lado, vai dar quanto? Vai dar 2,4, que é igual a 0,8 multiplicado por log de t mais 1 na base 2. Tudo em matemática básica. Esse cara aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 2,4 dividido por 0,8. Isso aqui vai ser igual a 3, que é igual a log de t mais 1 na base 2. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8, que é igual a t mais 1, resolvendo, né, logaritmo. T vai ser igual a quanto? 7 anos. Agora está fácil de descobrir o diâmetro. O diâmetro do tronco vai ficar d de 7. A fórmula d de 7 vai ser igual a quanto? 0,1 multiplicado por 2 elevado a 7 sobre 7, substituindo o tempo, né? Então, d de 7 vai ser igual a quanto? 0,1 multiplicado por 2. Isso aqui vai dar d de 7 é igual a 0,2. No caso, metros, né? Ou seja, esse diâmetro equivale a 20 centímetros. Bonita essa questão, Guilherme? Oi? Nem tanto. Guilherme, antes de encerrar nossa aula,
vai ser cobrado inequação logarítmica? Ana Júlia, é porque o nosso próximo tópico que eu tinha separado para vocês era inequação logarítmica. Esse assunto está na prova de vocês? Ana Júlia? José, vai cair inequação logarítmica? Ana Júlia falou que não. Então, nós encerramos nossa aula, tá? Esse é o assunto da prova de vocês. Essa lista e todo esse conteúdo está na nossa plataforma. Façam, revisem. Gabriela, esse material de vestibular. É desse jeito que cai. É desse jeito que cai no CIS. É desse jeito que cai no PSC. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu só desligar aqui rapidinho para a gravação. Depois eu